Hola, buenos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Vamos a trabajar, vamos a estudiar un poco. Entonces, chicos, es aún tratando sobre la lección 7 donde vimos el texto, la contaminación acústica. Incluso algunos de ustedes necesitan enviar ese trabajo, ¿no? Grabar el audio, hacer la lectura, grabar el audio y enviar las tareas. Grabar el audio, leer el texto, hacer el ejercicio relacionado al texto, pero el audio es muy importante, ¿vale? Entonces algunos no enviaron aún, pero vamos a seguir a la página 56. Hay un contenido que trata así de verbos regulares en presente de subjuntivo. Por supuesto, usted ya estudió en portugués el subjuntivo. El subjuntivo viene del indicativo. En el tiempo indicativo tratamos de las cosas realizables, ¿vale? De las cosas realizables. En el subjuntivo tratamos de las cosas deseables. Es algo que se desea. Trata de los deseos, de las dúvidas, de algo que está en duda, de posibilidad, de probabilidad, ¿vale? Essa é a diferença. Então, se no português, nós aprendemos o subjuntivo, e aí a gente aprende lá que o indicativo, o modo indicativo trata de coisas realizáveis, né, de algo que se realiza, e o subjuntivo trata de desejos, tá, de possibilidades, de probabilidades, de algo que pode ou não se realizar. Tá? Então, eu vou dar uma pinceladinha aqui na estrutura, né, de como se estrutura isso. Tá? Então, tem algumas expressões que são muito comuns, elas aparecem nas construções, nas frases, nas orações, nas construções com subjuntivo. No espanhol, por exemplo, ou no português, que, né, talvez, que expressa uma certa dúvida, uma certa possibilidade ou não, probabilidade. Quiçá, né, quem dera, talvez. Esse quiçá e talvez tem basicamente o mesmo significado. Esse si, às vezes aparece também o si, tá? Então, mas esse que aparece muito, né? Que eu tenha, que eu pueda, que eu haga, que consigamos, né? Beleza? Aqui eu vou lidar com verbos da primeira, segunda e terceira conjugações, né? Pelas terminações aqui a gente sabe, né? A gente já discutiu isso, né? Ó, AR, ER, IR, verbos da primeira, segunda e terceira conjugações, né? Então eu coloquei aqui o verbo hablar. No livro de vocês tem outros verbos que servirão como modelo para conjugar qualquer outro verbo no presente subjuntivo, verbo regular no presente subjuntivo. Então, eu coloquei aqui outros verbos, tá? Verbo hablar, verbo falar, verbo aprender e o verbo viver, né? Diferente um pouquinho do português, a gente já conhece isso. Esse verbo no português é viver, né? O verbo da segunda conjugação, aquele é da terceira conjugação, termina em IR, viver. Então aqui, ó, né? Se fôssemos utilizando aqui essas expressões, qualquer uma dessas, né? Que eu hable, que tu hables, que ele hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos hablen. Ou talvez, né? Eu hable, talvez eu hable, talvez, né? Quizá eu hable, quizá nosotros hablemos, vale? Qualquer outro verbo da primeira conjugação, esses terminados em AR, né? Como o verbo cantar, que você vai ver lá no livro, ou se fosse o verbo estudar, né? Que eu estude, que tu estudies, que ele estudie, nosotros estudiemos, vosotros estudieis, ellos estudiem, né? Que se fosse o verbo aprovar, né? Que eu apruebe, seria um verbo irregular. Mas se fosse o verbo votar, por exemplo, nesse tempo de votação, de eleição e tal, que eu vote, que tu votes, que ele vote, que nosotros votemos, que vosotros voteis, que eles votem. Olha só, né? Então, qualquer um verbo regular poderia ser conjugado dessa forma aqui, ó. Olha só a terminação. Es, emos, eis, en. Qualquer verbo, ou só o verbo cantar, que eu cante, tu cantes, ele cante, cantemos, canteis, canta. Então o que é que houve aqui? Né? Olha que o radical da palavra foi conservado, né? O radical da palavra, e aí as terminações é que ficam de acordo com o subjuntivo.
tá certo? Então, qualquer verbo regular da primeira conjugação, verbo regular da primeira conjugação desses terminados em AR, eles terminam dessa forma. Você pode fazer o teste, qualquer um deles. É uma dica que eu estou dando para vocês para minimizar as dúvidas em relação ao assunto verbos, que é um assunto que geralmente traz dúvidas, traz incertezas, traz alguma coisa, né? Algumas dificuldades, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o verbo aprender, mas poderia ser o verbo vender, tá? Poderia ser outro verbo, tá? Compreender, tá certo? Então, aprender, que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda, que nós outros aprendamos, que vosotros aprendais, que eles aprendam, ó. Hablemos, estudiemos, aprendamos, compreendamos, tá? Então, aqui, ó, as terminações ficam diferentes. A, as, a, amos, as, an, tá? Se fosse o verbo compreender, que eu compreenda, que tu compreendas, que ele ou ella comprenda, que você compreenda, que nós compreendamos, que vosotros comprendais, que ellos comprendan, que ellos comprendan, que ellas comprendan, que ustedes comprendan, ¿vale? E qualquer outro verbo terminado em ER, verbo regular terminado em ER, tá? Terminaria assim. O verbo vender seria assim também, né? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vosotros vendais, que eles vendam, tá? Então seria a mesma coisa, olha só, né? Conservou-se o radical da palavra e só a terminação, ó. Veja aqui, né? Olha, conserva-se o radical da palavra, né? E a terminação AR, ER, né? É trocada por essa terminação. No caso aqui, ES, emos, eis, en, e no caso dos verbos da segunda, os verbos regulares da segunda conjugação, a, as, a, amos, as, an. Isso é uma dica para você, né? Você tira o ER e acrescenta essas terminações e vai dar tudo certo, tá? Qualquer verbo regular. O verbo vivir é o verbo da terceira conjugação e ocorre a mesma coisa. Vamos ver? Ó, que eu viva, que tu vivas, que ele viva, que nós vivamos, que vosotros vivais, que eles vivam, tá? Se fosse o verbo imprimir, que eu imprima, que tu imprimas, que ele imprima, que nós imprimamos, que vosotros imprimais, que eles imprimam, tá? Então, é isso, né? Você conserva o radical da palavra, isso é uma dica do professor Severiano, você conserva o radical do verbo, tá? Tira a terminação do infinitivo, né? O AR, ER ou IR, e acrescenta essas terminações. Agora, tem uma coisa interessante, que é um outro detalhe, que é interessante, que é uma dica e facilita ainda nessa compreensão, é que tanto os verbos da segunda quanto da terceira, eles terminam iguais. Podem notar aqui, ó, a, né, as, a, amos, as, an. Então, no presente subjuntivo, tá, os verbos da segunda e terceira conjugação, os que terminam em ER ou IR, eles terminam iguais. Conserva o radical da palavra, conserva o radical do verbo, né? Tira o ER ou IR e acrescenta a, as, a, amos, as, an, para conjugar nas 6 decinências, né? Conjugar nas 6 decinências, nas 6 formas, tá? Então, isso é muito importante. Então, não podemos esquecer, né? Essas aqui são as expressões para introduzir o subjuntivo. Para que serve o subjuntivo? Para tratar de desejos, dúvidas, possibilidades ou probabilidades, algo provável, né? Tá certo? E tem essas terminações, essas dicas, aí ficam essas dicas para vocês, dessas terminações, tá? Que podem ser dessa forma. Então, vocês têm exercícios aí, tem na página 56, 57, tem exercícios, tá? E aí vocês poderão fazer, dar continuidade aos exercícios, página 58, qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá? Isso é finalizando a lição 7, tá? Para nós irmos para a lição 8, e vocês enviam. À medida que vocês fizerem o exercício, por exemplo, na página 57, que é usando justamente verbos no presente do subjuntivo, vocês poderão enviar para mim esse material, tá bem? Tem alguma coisa na página 58, vocês leiam direitinho e vão ver, tá? Tem material para ler e fazer alguma atividade na página 59, tá? Tudo isso muito importante vocês fazerem, darem estudada para ter essa noção sobre o uso de verbos no presente do subjuntivo, a estruturação e como
enfim, aplicá-lo às situações. ¿Vale? Todo de bueno. Vamos adelante. Dios les bendiga a todos. La próxima semana vamos a hacer otras lecciones. Gracias. Todo de bueno.